Aqui é o Evandro Fioravante que está falando do Império dos Bots. Primeiramente, pessoal, eu peço que vocês se inscrevam no canal, pessoal. Aqui embaixo, vocês têm aqui o botão de inscrever-se, algo que vai demorar aqui poucos segundos. Façam isso, por favor, para que vocês possam ajudar a crescer o canal. E também incentivar e motivar para que possamos aqui desenvolver mais vídeos, tá? Relacionados com programação em MQL5. Eu tenho o objetivo aqui de tornar esse canal, tá, com os melhores conteúdos de programação para a plataforma MetaTrader 5, tá? Hoje, pessoal, o que a gente vai aprender? A gente vai aprender a criar um template para o nosso robô, tá? Quando a gente, por exemplo, clica aqui em arquivo, né, novo gráfico e WinZ23, vocês vão perceber que vem um template padrão aqui no MetaTrader 5, tá? Então ele vem com essa grade aqui no fundo, tá? Vem com esse fundo preto, tá? Ele vem com esse volume aqui na parte inferior que nós não estamos utilizando. As cores dos candles provavelmente não nos agrada, tá? Porque ele vem aqui com esse contorno verde, limão aqui, né? E com um fundo preto para os candles de alta. E com um contorno verde e um fundo branco para os candles de baixa. Eu acredito que essas cores também não são muito intuitivas para a gente, tá? E outras informações aqui na tela, como por exemplo a informação aqui do mercado, né? Essa outra opção que você pode aqui, que é o painel de negociação. Tem aqui também os dados aqui do ativo, como o nome do ativo, o tempo gráfico que você está operando. São dados que provavelmente nós não iremos utilizar, tá? Com isso, pessoal, existe a necessidade de nós criarmos nosso próprio template. Muita gente cria uma configuração, salva esse template e sobem esse arquivo quando eles adicionam um robô no gráfico ou quando eles vão rodar um backtest. Só que isso é ruim porque isso tem que ser feito toda vez que o robô é colocado no gráfico ou quando é rodado um backtest, tá? Então é muito interessante que nós façamos o nosso próprio código e a gente possa ter a liberdade de a gente trabalhar com o nosso template, tá? Se vocês clicarem com o botão do mouse, botão direito do mouse em cima do gráfico e forem na opção propriedades, vocês virem aqui na aba comum, tá? Vocês vão perceber aqui que vocês podem escolher o tipo de gráfico. Gráfico de barras, de candles ou de linhas. Tá? Nós teremos aqui uma opção no robô para a gente poder escolher, tá? Aqui no caso, a gente colocou aqui o gráfico de candles, tá? Que nós iremos trabalhar, é o mais frequentemente utilizado, tá? Aqui temos a escala que aumenta ou diminui o tamanho dos candles. Se vocês verificarem aqui, ó, ele está exibindo como que vai ficar. Então ele começa do número 1, que é o menor, e vai até o número 5. 2, 3, 4, 5, tá vendo? Aqui na opção mostrar, nós temos aqui, se você quer mostrar ticker, tá? Que são essas, que é esse texto que aparece aqui em cima com o nome do ativo e também o tempo gráfico. Assim como ele mostra aqui Bovespa Mini, tá? Você pode tirar essa informação aqui de cima. Assim como se você quiser fazer aparecer a linha de preço BID, né? Que é o preço de compra, a linha do preço ASCII, que é o preço de venda, a linha do preço leste, que é o último preço negociado. Se você quer ou não colocar separadores de período. O que são separadores de período? Eles mostram aqui os dias, tá, pessoal? Então aqui pelo gráfico a gente consegue ver que aqui começa um novo dia nesse separador. Aqui nessa outra linha pontilhada começou um outro dia, tá? Se vocês colocarem, por exemplo, no gráfico de 1 minuto, fica ruim de você saber qual que é o dia anterior, ó. Mas com separador de período, ele nos ajuda, porque você consegue verificar mais rápido. Ó, eu estou vendo que nesse separador de período aqui começou um novo dia, tá? Então você pode também trabalhar com isso, tá bom? Então vamos lá. Vocês podem colocar essa opção de separador de períodos também, tá? Então vamos lá. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em propriedades novamente. Aqui você tem a opção também de cores, tá? O que você pode fazer? Colocar um cor de fundo aqui do gráfico, tá?
você pode alterar a cor do primeiro plano. A cor do primeiro plano é essa cor aqui em volta. Você vai perceber que é branco aqui em volta, tá? Inclusive as letras, a cor da fonte aqui, né? Desses preços aqui do mini índice, tá? A cor da grade, se você quiser usar grade, você pode alterar a cor da grade. A cor da barra de alta. O que é a barra de alta? A barra de alta, assim como a barra de baixa, são esses contornos dos candles, tá? A barra de alta é o candle comprador e a barra de baixa é o candle vendedor. Assim como as cores do candle de alta e do candle de baixa. O candle é a cor do fundo, a barra é a cor do contorno e o candle é a cor do fundo, tá? Temos aqui também, se você estiver utilizando o gráfico de linha, você pode colocar uma cor, assim como o volume, tá vendo? Esse lime green aqui é essa cor do volume que está aqui embaixo. Você tem a opção de colocar uma cor para a linha bid, para a linha ASCII, para a linha do último preço. Então, olha só quantas coisas você pode fazer aqui. Mas nós iremos criar as nossas próprias propriedades e parâmetros para que nós possamos alterar isso diretamente no código, tá? Nós iremos fazer o seguinte, nós iremos utilizar o robô que nós desenvolvemos na última aula aqui do canal, que é o robô de IFR, tá? A gente vai fazer essas alterações dentro do nosso robô de IFR. Caso você não tenha o arquivo desse robô, não tenha baixado, aqui na descrição do canal, aqui embaixo, tá? Tem um link do Google Drive que possui esse robô, tá? Então vocês baixem o código desse robô para que vocês possam acompanhar aqui a aula, tá? Então eu vou vir aqui em ferramentas, em editor de linguagem de programação MetaCodes. Eu vou clicar aqui em Experts, Advisors, aulas YouTube, IFR e clicar duas vezes aqui em IFR, tá? Então o que nós iremos fazer? Eu vou criar um novo grupo, tá? Que vai se chamar Propriedades do Gráfico, tá? E aqui eu vou criar um input para colocarmos a escala do nosso gráfico. Então nós vimos ali que a escala vai de 1 a 5, tá? A escala vai de 1 a 5. Então iremos criar um enumerador para escolhermos qual é a escala que nós queremos utilizar. Então vai ser um enumerador de escala, tá? Vou colocar aqui enum underline escala, tá? A escala tem que ser um número, tá? Tem que ser um número. Quer dizer, tem que ser um número que seja um número de 1, tá? Que seja um número de 1 a 5. Só que eu não posso colocar aqui número 1, tá? Porque ele não aceita o MetaTrader. Então eu tenho que escrever 1 aqui, tá? Então eu vou colocar 1, 2, vamos colocar 3, 4 e 5, tá? Porém, eu tenho que receber aqui um número. 1 vai receber 1, 2 vai receber 2, tá? Vamos lá. 3, aqui 4 e aqui nós temos aqui o 5, tá? Vamos colocar vírgulas aqui no final, né? Só não coloca no último, tá? E aqui a gente vai colocar o texto como 1, 2, tá? A gente vai colocar o texto como um número, tá? Para poder ser escolhido. 3, 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Puxar um pouquinho para cá, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui enum, um input, né? Que vai ser enum underline escala, tá? A gente vai colocar o nome de escala do gráfico, tá? Vamos colocar como um padrão aqui o 5, tá? E aqui a gente vai colocar o nome aqui que vai aparecer ali no parâmetro escala, tá bom? A gente vai criar uma função, tá? Para que nós possamos desenvolver essa escala do gráfico, tá? Vamos para o final aqui do nosso código, tá? Aqui, ó, nessa linha 426, eu vou dar um Ctrl ponto aqui e digitar aqui o título escala do gráfico, tá? E aqui eu vou criar uma função do tipo bool, quer dizer, ele vai receber true ou false. O nome dessa função eu vou dar o nome de short scale set, tá? Aqui, pessoal, eu vou colocar dois parâmetros como const. Por que const? Porque é uma constante, é um valor que não vai ser alterado, tá? Do tipo long
que vai ser o value. O value, pessoal, eu vou usar para escolher o tipo o tamanho do gráfico que eu quero, tá? Se vai ser o número do tamanho do candle, na verdade, né? Se o tamanho da escala, se vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5, tá? E eu vou criar um outro const aqui do tipo long, tá? Que ele vai receber o short ID, tá? Eu vou colocar como valor default aqui 0, tá? Esse short ID aqui vai ser o ID do nosso gráfico. O nosso gráfico sempre é o ID 0, tá? O gráfico atual sempre é o ID 0. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é chamar a função, que nem a gente fez na onTick, né? Reset last error, para ver se existe algum erro, para ele nos reportar. Eu vou abrir um if e vou chamar a função short set integer, tá? Essa função aqui, primeiro ele pede o ID do gráfico, tá? O ID do gráfico vai ser aqui a nossa variável que o nosso constante que a gente criou aqui, short ID. Depois ele está perguntando aqui, tá? Pra gente o que a gente vai utilizar. Eu vou utilizar o short underline scale. Por quê? Porque eu quero trabalhar com a escala do gráfico. Tá? E agora ele está pedindo o valor. Tá? Eu vou colocar aqui o nosso value que a gente criou aqui. Tá? Eu vou fechar aqui. Tá? E vou colocar um ponto de exclamação aqui no começo. Porque caso ele não consiga criar a nossa escala, caso dê algum erro, eu vou dar um print e vou escrever aqui erro, código do erro, né? Código do erro, para que eu possa saber qual que foi o código do erro que aconteceu. E vou chamar a função getLastError para nos mostrar o código desse erro. E vou retornar, dar um return false. A nossa função é do tipo bool, então eu vou retornar false, quer dizer, deu erro. Caso dê certo, aqui no final eu vou dar um return true, tá bom? Vamos compilar para ver se deu certo aqui, deu certo. Agora a gente vai chamar essa função aqui na nossa função init. Aqui, ó, eu vou dar um Ctrl ponto e vou escrever assim, ó, definir o template do gráfico. Escrever assim, define, né? Define o template do gráfico, tá? E aqui eu vou chamar a nossa função que a gente acabou de criar, que é a chart scale set, tá? A primeira coisa que ele está pedindo é a escala, que a gente criou na nossa variável em cima, escala do gráfico. Depois ele está pedindo o ID do gráfico, que a gente vai usar o 0, tá? Vou dar um Ctrl ponto aqui, tá? E vou compilar, tá? Então vamos lá. A gente clicando aqui no nosso... A gente vai colocar o nosso robô aqui no gráfico, o robô de FR, tá? Ó, a escala padrão aqui que a gente está utilizando no momento é 5, tá? Então o que aconteceu? Os gráficos estão todos no tamanho 5, tá? Os candles estão todos no tamanho 5. Se eu entrar aqui no robô novamente e alterar, por exemplo, para 3 e der um OK, olha o que aconteceu. Ele diminuiu o tamanho dos candles. Vamos colocar, por exemplo, 4 aqui, ó, como opção, tá? Ok. Ó, tá vendo? Aumentou um pouquinho mais. Então, eu consigo agora trabalhar com o tamanho da escala, tá? Agora, outra coisa que a gente vai fazer é escolher o tipo de gráfico, né? Adicionar no robô, na verdade, o tipo de gráfico que a gente vai usar. Se é um gráfico de candles, se é um gráfico de barras, se é um gráfico de linhas, tá bom? Então a gente vai fazer isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos criar uma nova função aqui no final. Inclusive, até para poder dar uma adiantada, vamos copiar essa função, né, para aproveitar a parte do código. E vamos colocar assim, ó, define o tipo de gráfico aqui, né? Define o tipo de gráfico, tá? Eu vou dar o nome dessa função de short mode set, tá? Mode set. Aqui a primeira opção vai ser o value. O value vai ser o que pra gente? Vai ser o tipo de gráfico que eu vou usar. Se vai ser candle, se vai ser barra ou se vai ser o gráfico de linhas. E aqui o número do gráfico que eu vou usar, tá? A mesma coisa, tá? E aqui o que a gente vai alterar aqui embaixo, tá? A gente vai alterar aqui que não vai ser short
scale, vai ser chart mode, tá bom? Lá em cima, a gente vai fazer o que agora na função init? A gente vai chamar, né, essa função, tá bom? A mesma coisa aqui na função init, short, tá? Mode set, aqui ele está perguntando o valor, tá? Então aqui no caso eu vou colocar chart underline candles. Eu poderia colocar bars? Poderia, se fosse um gráfico de barras. Poderia colocar line, se fosse um gráfico de linha, sim. Mas eu vou colocar candles, que eu quero um gráfico de candle. E agora ele está pedindo o ID, que é 0. Tá? Eu vou dar aqui o compilar. Aqui não vai mudar nada, porque já é um gráfico de candles que a gente está utilizando. Então a gente forçou, tá, que a gente quer utilizar um gráfico de candles, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai para a parte mais importante, que vai ser a gente trabalhar com as propriedades e as cores do nosso gráfico, tá? Cores dos candles, das linhas, tudo isso daí. Então a gente vai criar aqui os nossos parâmetros, tá? Primeiramente vamos criar um parâmetro que vai ser do tipo bool, tá? Esse parâmetro aí a gente vai colocar assim, ó, grade do gráfico. Que eu quero saber se eu vou utilizar, né? Eu tenho a opção de se eu vou utilizar ou não a grade do gráfico, né? Eu vou colocar como padrão false, tá? E aqui eu vou escrever grade, né? Escrever grade. Aqui embaixo eu vou abrir um novo input, tá? Um novo parâmetro e vou colocar eu vou colocar como tipo de retorno color, a cor, que vai ser a cor, né? A gente vai colocar a cor da grade do gráfico, cor da grade do gráfico, tá? Eu vou colocar aqui eu vou colocar CLR none, né? Quer dizer que não vai pegar cor nenhuma, tá bom? Então aqui a gente vai escrever cor da grade, tá? Como texto aqui, ó, cor da grade. A gente vai abrir um novo input, tá? E a gente vai colocar a opção aqui se a gente vai exibir ou não a linha ASCII do gráfico, tá? A linha ASCII. Então a gente vai colocar o tipo como bool e vai escrever aqui, ó, linha ASCII do gráfico, tá? A gente vai ou não exibir a linha ASCII do gráfico? Eu vou colocar como true, que eu quero exibir, tá? Então eu vou colocar aqui um texto que vai ser linha ASCII, tá? Você viu que a gente tem a opção de escolher se a gente vai exibir ou não. E também tem a opção de a gente colocar a cor, né? A cor da linha. Então a gente vai colocar aqui um novo input, né? Do tipo color. E a gente vai colocar assim, cor, né? Vamos colocar cor da linha ASCII. Cor da linha ASCII, tá? E vamos colocar aqui como padrão, eu vou colocar, deixa eu ver, vou colocar blue, tá? Como padrão. Então aqui o texto, eu vou colocar cor da linha ASCII, tá? Cor da linha ASCII, tá? Aqui embaixo eu vou criar um novo input, tá? Eu quero ter a opção da linha bid também. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar aqui. Vamos copiar esses dois. Vamos colar aqui. E aqui eu vou mudar. Em vez de ser linha ASCII, vai ser linha bid. E aqui embaixo também, cor da linha bid, tá? Bid. E aqui, bid. Então eu tenho as opções de trabalhar com a linha ASCII e com a linha bid. Só que eu também tenho a opção de trabalhar com o quê? Com a cor e com a linha do último preço, tá? Que a gente chama de preço last, né? E só tem na B3, né? Não tem no Forex. Então aqui eu vou colocar linha last do gráfico e aqui cor da linha last, tá? Linha last, cor da linha last. Eu poderia escrever último preço aqui para ficar mais claro, tá? Aqui é o último preço, mas tudo bem, tá? Depois isso aí pode ser alterado. Agora a gente vai verificar também sobre a cor do primeiro plano, tá? Conforme a gente tinha comentado lá, né? Mostrando ali no gráfico. Então a gente vai criar aqui cor do
Vamos colocar cor do primeiro plano, tá? Cor do... Aqui também, uma coisa também, né? A linha bid, eu vou colocar a cor dela... vamos colocar como vermelho, tá? Vamos colocar a linha bid como vermelho, tá? E a linha do preço leste, vamos colocar como... Acho que eu vou colocar como preto. Tô pensando em colocar o fundo do gráfico como branco. E a linha do preço leste, vamos colocar como preto, tá bom? Black aqui, ó. Tá? Vamos fazer dessa forma aí. Aqui fica, que eu acho que vai ficar legal, tá? Aqui a gente vai colocar a cor do primeiro plano, né? A cor do primeiro plano vamos colocar como preto, tá bom? A gente vai colocar o fundo branco, vamos colocar como preto, tá? Cor do primeiro plano. Além da cor do primeiro plano, a gente também vai colocar a cor do fundo do gráfico, tá? A cor do fundo do gráfico. A cor do fundo do gráfico, que conforme eu disse, eu vou colocar branco. Cor do fundo do gráfico. Então aqui eu vou colocar como branco. Eu vou colocar aqui cor do fundo do gráfico, tá? Além da cor do fundo do gráfico, vamos colocar a cor do candle de alta, tá? Vamos lá, a cor do candle de alta, porque tem a cor do candle de alta e tem a cor da barra de alta. Lembra que eu falei que a barra é o contorno e o candle é o fundo? Então eu vou colocar aqui cor do candle de alta. Vamos colocar a cor do candle de alta como... Deixa eu pensar. Vamos colocar como green, tá? Vou colocar como green. CLR green, tá? Então vou colocar aqui cor do candle de alta. E a cor da barra de alta, aqui ó, cor da barra de alta, eu vou colocar como... Vamos colocar como black, como preto aqui, ó. Cor da barra de alta, tá? E eu vou fazer o seguinte, vamos copiar aqui embaixo. Espera que a gente arruma isso daqui, tá? Cor do candle de baixa, né? E cor da barra de baixa, tá? No caso aqui eu coloquei verde para o candle de alta, para o candle de baixa vamos colocar red, né? Vamos colocar vermelho, tá bom? E aqui baixa e aqui barra de baixa, tá? Olha, é isso que a gente precisa, tá? Vamos lá, dá uma arrumada aqui, pessoal. Deixem sempre bem indentado o código. Olha, tá vendo que saiu tudo do lugar? Ó? Deixa sempre na mesma direção, ó. Olha, para ficar bem certinho o seu código, tá? O código tem que ser bem feito, bem trabalhado, bem indentado, para ficar bem fácil para a gente poder enxergar, né, tudo aquilo que está sendo desenvolvido, tá? Então vamos lá. Aqui no final a gente vai dar um Ctrl ponto e vai escrever assim, ó, define, tá, o template do gráfico, tá? Define o template do gráfico. Aqui, o que a gente vai fazer? Vai criar uma função do tipo bool e o nome dela vamos criar como short, tá? Vamos colocar short defines, tá? O que a gente vai definir. Então a gente vai colocar aqui a nossa constante do tipo long e vai ser o nosso short ID, que vai receber 0, que vai ser o quê? O número do nosso gráfico, que normalmente é o número 0, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vai chamar a função reset last error, caso tenha algum erro. Aqui, pessoal, primeira coisa, vamos colocar assim, ó, a gente vai definir, tá? Definir exibição da grade, tá? Porque a gente vai colocar aqui se a gente vai ou não exibir a grade do gráfico. Então a gente vai abrir um if aqui, vai chamar a nossa função, tá? Chart
set integer, que nem a gente fez. A primeira coisa, o chart ID, que é o ID do gráfico. Depois, para a gente poder escolher se a gente vai ou não usar exibir a grade, a gente tem que usar o chart underline show underline grid, tá bom? E agora a gente vai chamar o que? A nossa variável que a gente criou lá em cima, grade do gráfico, que vai ser true ou false, né? Então a gente vai fechar aqui o nosso if, vai colocar aqui um ponto de exclamação caso isso aqui der erro. Aqui a gente vai dar um print e vai colocar assim, código do erro, conforme a gente já tinha feito, né? Vai chamar a função getLastError para nos apresentar o erro e vai dar aqui um return false, tá bom? Return false, tá? Agora a gente vai copiar isso daqui, colar aqui embaixo e a gente vai colocar a opção para se a gente vai definir a exibição do ASCII. A gente vai ou não exibir a linha do preço ASCII, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Simplesmente vai mudar o chart show aqui, né? Para chart underline show underline ASCII, né? Underline line. Tá? Isso aqui apresenta, né, pra gente se a gente vai exibir ou não a linha do preço ASCII, tá? E aqui a gente vai chamar a nossa variável que a gente criou lá em cima, linha ASCII do gráfico, tá? Legal? Então vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai definir a cor da linha ASCII. Definir a cor da linha ASCII, tá? Como é que a gente define a cor da linha ASCII? Simplesmente a gente vai colocar chart underline color underline ASCII. E aqui a gente vai chamar a nossa variável cor, cor da linha ASCII. Tá aqui, ó. Legal? Vamos lá. Agora o que a gente vai criar? A gente vai criar aqui a exibição, tá? Do bid e a cor da linha bid. Então vamos copiar essas duas partes aqui, colar aqui embaixo e colocar assim, ó, definir a exibição do bid. A única coisa que a gente vai mudar aqui, que aqui vai ser bid, né? E aqui também, né? É show underline bid underline line. Aqui, ó, definir a cor da linha bid. Aqui a gente vai trocar para bid e aqui vai ser cor da linha bid, tá? Então até aqui tá perfeito, né, pessoal? Agora vamos lá. A gente vai colocar se a gente vai definir também a linha do último preço, né? Conforme a gente tinha comentado sobre a linha do último preço. Então vamos lá. Vamos copiar aqui, né? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar do last, tá? Aqui a gente vai colocar last, linha last do gráfico e aqui last, né? A gente vai a cor last que a gente muda para last e aqui cor da linha last, tá bom? Olha só, tá indo, né? Então isso aqui a gente já tá avançando aqui. Agora a gente vai verificar o que? A cor do primeiro plano, tá bom? A cor, a gente vai colocar aqui a opção para a gente escolher, definir a cor do primeiro plano, tá bom? Então, para a gente definir aqui a cor do primeiro plano, a gente vai colocar aqui chart underline color underline isso aqui, ó, foreground, tá? Foreground. Agora a gente colocou cor do primeiro plano. Cor do primeiro plano, né? A variável que a gente criou lá em cima, tá? Além da cor do primeiro plano, a gente tem que colocar o que também? A cor do fundo do gráfico que a gente criou lá em cima, tá? Então vamos lá. Definir a cor do fundo do gráfico. O que a gente vai fazer aqui para definir a cor? Simplesmente a gente, em vez de ser foreground, a gente vai colocar background, tá? Que vai ser cor do fundo do gráfico, tá?
Legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Vai definir a cor da grade. Caso nós utilizemos a grade, a gente vai ter que colocar uma cor para a grade, tá? Então, definir a cor da grade. Como é que a gente coloca a cor da grade, tá? Vai ser aqui chart, underline color, underline grid, tá? Então, vai ser aqui cor, deixa eu ver se eu coloquei da grade. Cor da grade do gráfico, tá vendo? Legal. Então, além disso, a gente vai definir agora a cor do nosso candle de alta e a cor da nossa barra de alta, tá? Então, vamos lá. Cor, vou colocar assim. Definir a cor do candle de alta, tá? Como é que a gente define a cor do candle de alta, tá? É chart, underline color, underline candle, tá? Underline bull, tá bom? A gente vai escolher essa opção aqui, ó, bull, tá? Então vai ser cor do candle de alta. Só que além da cor do candle de alta, também eu vou definir a cor da barra de alta, tá? Da barra de alta, tá? Então como é que eu coloco a cor da barra de alta? A gente vai colocar o chart color, chart up, esse aqui, ó, chart color, chart up, tá bom? Então vai ser cor da barra de alta. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, mas vai ser agora cor do candle de baixa, e a gente vai colocar candle underline bear, né? Cor do candle de baixa. E aqui da barra de baixa, a gente vai colocar cor, aqui vai ser chart down, né? Chart down, tá bom? Então vai ser cor da barra de baixa, tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai colocar mais também aqui, pessoal, tá? Vamos colocar a opção se a gente quer ou não exibir o ticker. O que é o ticker? É essa informação que aparece aqui em cima, tá? Conforme eu disse. Então, eu não vou nem colocar a opção no parâmetro para escolher, eu já vou colocar que eu quero tirar essa opção aqui de cima, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui, ó. Vamos escrever assim. Vamos colocar assim, definir a exibição de informações sobre o ativo, tá? Definir exibição de informações sobre o ativo. Vamos fazer dessa forma, tá? Então aqui o que a gente vai ter que colocar? Tá? A gente vai colocar o chart show, tá? Ticker. Show underline ticker. A gente, já que não tem uma variável aqui, né? Vocês podem criar lá em cima se vocês quiserem, mas eu vou colocar como falso, porque eu não quero exibir, tá? Além desse ticker, pessoal, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma opção para a gente ver se a gente define ou não a opção dos preços do ativo, tá? Que essa opção aqui é de você clicar em negociação, tá? Ou você clicar aqui para verificar os preços do ativo. Então vamos colocar assim, ó, definir exibição da opção de preços dos ativos. Vamos colocar assim, da exibição, deixa eu ver, da opção, vamos pensar, da opção de preços do ativo. Vamos colocar dessa forma, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar show underline, tá? É chart underline show underline one underline click, tá? E eu vou deixar como falso, porque eu não quero que ele exiba aquela informação. Mas eu disse para vocês, se vocês quiserem criar um parâmetro para escolher aqui true ou false lá em cima, também podem fazer. Também fica legal, tá? Agora eu tinha falado definir a exibição do separador de períodos, tá? Então vamos colocar aqui uma opção que a gente vai definir a exibição do separador de períodos, tá? Que a gente tinha comentado, é interessante, tá bom?
Aqui no caso não vai aparecer, porque a gente vai colocou um fundo branco, tá? Mas se vocês colocarem um fundo preto, aí a gente vai conseguir enxergar. Então, a gente vai chamar aqui o chart underline show, underline period, underline sep, tá? Sep de separador. E aqui eu quero que exiba, então eu vou colocar true ao invés de false, tá bom? A última coisa que a gente vai colocar também, que a gente tinha comentado, é se a gente quer ou não exibir, tá? Que no caso eu não quero exibir esse volume que aparece aqui no gráfico, tá? Eu não quero exibir esse volume, tá? Porque ele tem uma informação, um dado que não está sendo útil para mim, eu não estou utilizando. Então eu vou colocar definir exibição do volume do gráfico, tá? Então vai ser o chart underline show underline volumes, e aqui eu vou colocar como false, porque eu não quero que ele exiba. Vamos ver se está tudo certo aqui, compilar. Tá dando um erro aqui. Ah, tá. Aqui no final eu tenho que dar um return, tá? Porque sempre quando você cria uma função do tipo bool, você tem que colocar um return aqui no final. Return true, tá? Caso passe e der tudo certo, tem que dar um return true, tá? Nós iremos chamar essa função lá em cima, tá bom? Lá na nossa função onInit, tá? Então vamos lá. Porque quando o robô ele for colocado no gráfico, ele já vai pegar, já vai entrar aqui na função onInit e já vai automaticamente pegar essa função pra gente aqui, já vai definir o nosso template. Então é o chart defines e o ID do nosso gráfico é 0 aqui, tá? Ponto e vírgula, compila. Vamos dar uma olhada aqui. Olha como que ficou, tá vendo? Que legal. Ele já tá tudo definido, ó. Olha as cores, ó. Vamos alterar aqui, por exemplo, a nossa escala. Vamos colocar nossa escala como 5, tá? Olha lá, as cores dos candles, o fundo branco, ó, aqui preto em volta. Tá vendo? Ó, tirou aquelas informações aqui. Tirou o volume aqui de baixo que a gente não está utilizando. E os separadores de período, Evandro, não estão aparecendo? Vamos lá, separadores de período não. Tá? Por quê? Porque a gente está usando um fundo branco, mas se a gente mudasse o fundo aqui, ó, para um fundo, por exemplo, preto, vamos colocar um fundo, eu coloquei dark green aqui, um fundo preto e dar OK, tá? Tá certo que essa cor aqui tem que ser, as cores tem que ser alteradas depois aqui. Você colocou o fundo preto, a cor do primeiro plano tem que ser branco, né? Tá? Porque não faz sentido, ó. Eu coloquei o fundo preto, a cor do primeiro plano tem que ser branco, né? Ser branco, senão ó, fica assim. Agora ficou legal, tá vendo? Vamos dar uma olhada no separador de períodos aqui atrás. Vamos voltar, né? Ah lá, ó o separador de período aqui, tá vendo? Já tá mostrando pra gente, tá? Lá no gráfico com o fundo branco a gente não ia enxergar porque essa linha é branca, tá bom? Mas aqui no fundo preto a gente consegue enxergar. Tá vendo que legal? Você já consegue definir aqui o template do seu gráfico, sem precisar salvar arquivos de template. Tá bom, pessoal? Então é isso, tá? Essa é a aula de hoje, tá? Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui na descrição do vídeo tem aqui o meu WhatsApp, tá? Tem aqui o endereço do meu site, se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá? Precisar de algum serviço, como por exemplo, desenvolvimento sob encomenda, basta entrar em contato comigo, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, pessoal, e que vocês tenham uma excelente noite.